Bom domingo, meu povo! E aí, tudo bem? Bom, o assunto hoje, claro, a reunião do Trump com o Lula. E, se me permitirem, eu vou usar uma analogia aqui com o Poderoso Chefão. Acho que o Poderoso Chefão ajuda muito a gente a entender o que aconteceu lá em Kuala Lumpur. Mas como o Poderoso Chefão? Já falei isso outras vezes, mas não custa repetir agora que essa reunião aconteceu e terminou de maneira muito cordial, apesar aí da chamada direita GTA, né? Aquela direita que é golpista, terraplanista e antivacina, tá aí esperneando, chorando, tentando dizer que não foi essas coisas, mas foi uma reunião cordial, e você pode comparar claramente, por exemplo, com o que está acontecendo com o Canadá, que o Trump falou que não quer nem conversa, e o Canadá, que é o vizinho, que é o maior parceiro ali de proximidade na América do Norte, e não está tendo nem conversa com o Canadá. Para não falar da Colômbia, né? A Colômbia com o Gustavo Petro. O Gustavo Petro, ele é um Lula colombiano, né? Um radical, um cara de esquerda, mas ele optou por aquela retórica Guilherme Boulos, Janja, ONU, Faculdade Federal, enfim. Ele foi por esse caminho de ultra-extrema esquerda e fechou as portas. Hoje o Gustavo Petro está proibido, inclusive, de entrar nos Estados Unidos, né? Merecidamente, né? Porque o que ele falou não é brincadeira, e os Estados Unidos têm todo o direito de fechar as portas para inimigos, né? E o Gustavo Petro se colocou como inimigo, não tem por que ser recebido no país. No coração do Lula, o Lula não é um cara muito diferente do Gustavo Petro, mas ele também tem um passado de sindicalista, de negociação, onde ele fazia esse tipo de intermediação patrão-empregado, e normalmente ele ganhava no meio do caminho uma parte de cada lado, e ele acabou forjando a personalidade dele muito em cima disso. As pessoas, principalmente de esquerda, gostam de chamar o Lula de operário, mas o Lula é um sindicalista. No coração, na história, na personalidade, no estilo, o Lula é um sindicalista, e o sindicalista ele é muito esse cara que está ali no meio do caminho entre patrões e empregados, e para o patrão ele vende que ele consegue dobrar o trabalhador, e para o trabalhador ele vende que ele consegue dobrar o patrão. Essa é a vida, basicamente, do que vocês sabem que faz o sindicalista. O Lula fez isso, né? Ele, mesmo não sendo um fã do Trump, longe disso, ou de Israel, ou do Ocidente, ou dos valores judaicos cristãos, ou de tudo que, vamos dizer, o Ocidente judaico-cristão representa nos últimos 3.000 anos, pelo menos, ou 4.000 se você for para Abraão, né? Ele claramente não gosta, não é a cara dele. Ele se sente em casa, ele se sente à vontade com China, com Irã, com Venezuela, com os BRICS, né, os chamados BRICS, com a Rússia. Aí ele se sente mais em casa, é mais a turma dele, né? Que tem a visão que ele tem de desprezo aos direitos humanos, de que vale ao governo, enfim, tudo que vocês sabem. Mas o que ele fez? Ele sabe que a pressão é muito grande, ele quer ser candidato, ele vai ser candidato ano que vem à eleição, e ele, na eleição passada, ele ganhou só por 1%. Foi uma eleição muito disputada, e ele sabe que todo porcento para cima ou para baixo pode decidir a eleição. Então, obviamente, as posturas de extrema esquerda do coração dele, principalmente do coração da mulher dele, da Janja, e dessa turma Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, e toda essa enturragem dessa burocracia estatal e de um lado do direito muito radicalizado e sindicalismo, enfim, esses intelectuaizinhos de Faculdade Federal, essas Marilena Chauí da vida. Essa turma sabe, quer dizer, o Lula sabe que se ele seguir a cartilha desse pessoal, tem a menor chance dele ser eleito presidente no ano que vem, principalmente se o candidato do outro lado for um cara competitivo tipo Tarcísio. Se for um pirado tipo o Eduardo Bolsonaro, aí o Lula ganha de braçada. Mas se for que o Eduardo pro lado dele é mais radical, evidentemente, do que o Lula pro lado dele, e o Lula é um cara de 80 anos de idade, a idade do Trump, é um cara vivido e sabe do que está fazendo, né? Vocês sabem minha postura, eu sou um conservador, eu sou um cara de direita, não pode ter ideologicamente alguém mais oposto ao Lula do que eu.
Mas eu também não sou cego e não estou aqui para mentir, principalmente quando a gente está fazendo análise aqui, a gente tem que dizer o que está acontecendo. E claramente o que o Lula fez. E aí nós voltamos, eu ia quase esquecendo aqui, nessas digressões, a falar do Poderoso Chefão, que foi o gancho para essa conversa. Como é que o Poderoso Chefão, esse filme absolutamente icônico, maravilhoso, como é que ele começa? Ele começa com um casamento na casa do Vitor Corleone. É o casamento da Connie, da filha dele, e ele está numa sala, no escritório dele, escuro, né, com muito pouca luz, e aí vem um agente funerário, dono de uma funerária, italiano, Américo Bonacera, vem conversar com ele. Por quê? Porque a filha dele foi violentada, sofreu agressões, e ele tentou a justiça normal e não conseguiu nada em relação aos agressores da filha dele. E aí ele perdeu a fé no que seria os caminhos normais da justiça e ele foi atrás do chefe da máfia, do Vitor Corleone, para pedir justiça para a filha dele. Só que aí o approach dele é um approach meio transacional aberto, financeiro, em tese oferecer dinheiro. E aí o Vitor Corleone, passando a mão num gato, que era um gato que estava no estúdio, não estava no roteiro, não estava nada programado, mas dentro da genialidade do Marlon Brando, ele achou que aquilo ali funcionaria bem na cena e funcionou, evidente. Você nem imagina essa cena hoje sem ele passando a mão no gato. E foi uma coisa totalmente fortuita, né? O gato estava passando ali no estúdio, e aí o Marlon Brando pegou. Mas enfim, o Marlon Brando, ele diz o quê? Bonacera, Bonacera, você vem na minha casa no aniversário, no casamento da minha filha, e você me oferece, você fala comigo com tanto desrespeito, né? Você não me oferece amizade, você não me chama de padrinho, né? Godfather é padrinho, né? Não é Poderoso Chefão, como a gente traduziu no nome do filme. Godfather é padrinho, né? Você não me chama de padrinho, você não beija a minha mão. E ali ele estabelece a relação, que é uma relação assimétrica, como é qualquer relação entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, ou basicamente praticamente qualquer país que for negociar com os Estados Unidos. É uma negociação assimétrica, evidentemente. Então, o que o Vitor Corleone fez foi restabelecer essa assimetria, para dizer, olha, você está na minha casa, quem manda sou eu, quem tem o poder sou eu, quem pode fazer esse justiciamento em nome da honra da sua filha, sou eu. Não é o sistema normal de justiça. O Trump, ele tem agido de alguma forma, e o Trump não é mafioso, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, mas ele é um cara que é de Nova York, um milionário do ramo imobiliário de Nova York. Qualquer pessoa que saiba duas coisas sobre o ramo imobiliário de Nova York, principalmente do tempo dele, do tempo do pai dele, que construiu esse negócio, o Fred Trump, pai do Donald Trump, sabe que você em algum momento você vai lidar com a máfia, você vai esbarrar com a máfia, né? O Rudolph Giuliani, que foi esse grande parceiro dele como prefeito de Nova York, italiano, né, ítalo-americano, também algum dia, vamos dizer assim, já lidou com a máfia, então eles sabem o que eles estão fazendo, né? Você não faz aquela revolução em Nova York, você não tira Nova York do buraco, como talvez volte agora com esse maluco que estão para eleger prefeito, mas Nova York dos anos 70 estava jogada às traças e foi resgatada por essa dupla, Donald Trump e Rudolph Giuliani, ali nos anos 80, pela tolerância zero, por tudo que vocês sabem, mas também por um processo de reconstrução, a construção da Trump Tower, essa coisa do Trump botar dinheiro em Nova York, falar eu acredito, e trazer de volta os investimentos, e o renascimento de Nova York, que está durando até hoje. Enfim, o Trump, o que ele faz com o Lula? Como o Lula, no caso, é o Américo Bonacera, né? Ele vai pedir justiça, dizendo que ele não confia na OMC, na ONU, na justiça que seria a justiça normal, que ele sabe que para acabar com o tarifaço, para acabar com esse problema, ele tem que ir direto no Vitor Corleone, ele tem que ir direto em quem manda, no chefe, que os métodos ali de intermediação não vão funcionar para ele ter o que ele quer. E como é que o Trump responde? Com maior cordialidade, como ele, basicamente, como o Vitor Corleone faria. Dizia, pô, você está na minha casa, beija minha mão, me chama de padrinho. Mostra respeito, mostra que você entende
a assimetria da nossa relação, que você vai, a partir de agora, me respeitar, você vai entender que isso faz parte da negociação, que isso faz parte, é moeda, né? O tipo de relação que você vai estabelecer comigo. E a partir daí, eu posso até chamar o Luca Brasi aqui, que é o Marco Rubio, e ele resolver as coisas que estão emperradas para ser resolvidas. Enfim, então, obviamente, eu acredito que você tenha visto o Poderoso Chefão, talvez mais de uma vez, mas pelo menos essa cena, dá uma olhada de novo, que você vai entender um pouco do tipo de negociação. O Trump, ele conversa com todo mundo. Ele já conversou com Kim Jong-un, da Coreia do Norte, já foi lá e já tirou foto com ele. Entendeu? Ele conversa com todo mundo. Mas ele já escreveu um livro chamado A Arte da Negociação, The Art of the Deal. E lá está tudo escrito como ele faz. Ele joga o valor, a posição dele inicial lá em cima, ele joga o que ele quer, o preço na estratosfera, ele parte por uma desmoralização pesada de quem está do outro lado da negociação, fala mal, xinga, diz que vai fazer, vai acontecer, isso tudo o Trump fez 1000 vezes, ainda botou em livro. Então não tem desculpa para as pessoas falarem que não sabem o que ele está fazendo. E aí, o que o pragmatismo do Lula mandou ele fazer? Entender como esse jogo funciona e lá beijar a mão do Vitor Corleone e abrir os canais de negociação. A negociação vai andar? Não sei. Sempre tem uma janja falando na orelha do Lula. Sempre tem coisas que podem desandar no meio do caminho. Mas um grande passo foi dado e as portas foram abertas. É isso aí.